China tem base militar secreta no Brasil? Ele coloca uma interrogação, uma exclamação. Você não sabe se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Mas ele está afirmando, porque ele vem com essa aqui, ó. Olha, foi realmente revelada uma informação de enorme gravidade geopolítica internacional. A China manteria uma base militar secreta em território brasileiro. Opa! Olha só, gente. Então, no Brasil, você de algum lugar no Brasil, fique atento, hein? Porque tem uma base militar chinesa secreta, escondida. Então, deve ter muitos militares chineses, né? Porque uma base militar tem que ter armas e militares, né? Mas vamos lá. É coisa daqueles filmes de espionagem. Eu vou explicar para você o que nós sabemos, o que isso significa e como que isso se encaixa na estratégia chinesa para a América Latina. Olha só, o Poder 360 revelou o seguinte. Olha aqui comigo aí, ó. Olha aí. Relatório dos Estados Unidos diz que a China tem base militar secreta no Brasil. Segundo a reportagem, um relatório do Comitê Seleto aí sobre a China do Congresso americano identificou a existência dessa instalação militar chinesa operando de forma não declarada no Brasil. O documento do... É uma coisa muito fácil, né, de se esconder, né? Esconder armas militares, soldados, uma base militar, isso é fácil de esconder, então é secreta, então tá tão secreta que a gente não vê, né? Mas ela não é totalmente secreta, porque o senhor Deltan Dallagnol vai revelar aonde está essa base secreta. A base secreta é que todo mundo sabe o endereço, o CNPJ, etc. Vamos lá. O Congresso dos Estados Unidos aponta que a China estabeleceu infraestrutura militar em solo brasileiro. Isso sem transparência pública. Gente, não se trata simplesmente de uma cooperação militar declarada ou um acordo oficial público, que seriam duas coisas aí admitidas. Não, a gente está falando da instalação de uma base que operaria fora dos radares da opinião pública e possivelmente sem o conhecimento do Congresso brasileiro. Então tem que ser bem escondida para a opinião pública brasileira não saber onde fica essa base militar, né? Mas olha aqui comigo. Um relatório feito por um grupo do Congresso dos Estados Unidos, dedicado a monitorar a China, diz que o Brasil abriga uma base militar secreta chinesa. A instalação, chamada de Estação Terrestre de Tucano, estaria localizada em Salvador, na Bahia, na sede da Ayla Space. Alô, Salvador, hein? Então tem uma base militar cheia de chineses, né? Impressionante. Você chega em Salvador, é a coisa que você mais vê é chinês, por todos os lados. Tem chinês, sobretudo, fardado, né? Uma empresa brasileira do setor aeroespacial que tem uma parceria com a empresa aeroespacial chinesa Beijing Tianliang. Então, essa empresa é a tal Ayla Space. A Ayla Space está escondendo uma base militar chinesa, né? Daí eu fui no Google, vi o endereço da Ayla Space em Salvador, né? Falei, pô, fiquei curioso aí. Aí me deparei aqui com esse prédio aqui, ó. Prédio onde está a base militar chinesa, segundo o senhor Deltan Dallagnol. Aqui, ó, aqui nessa frente, que é cheio de chinês aqui, ó. Esses caras aqui são chineses, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na rua, ó. Esse motoboy passando aqui é um chinês também, é um baiano camuflado, um chinês camuflado. E aqui na frente, olha, tem aqui, ó, tem um motoboy provavelmente trabalhador negro, né? Mas ele, na verdade, não é negro, ele é um chinês que está disfarçado de negro para parecer um baiano. E ali atrás dele, aqui, ó, tem uma pequena quiosque aqui, que não é um chaveiro, não, tá? Ele tá escrito que a mola, faca e tal, mas não, ali é uma estação de lançamento de mísseis. Ali saem mísseis, ali satélites, né? E em frente ao prédio aqui, onde está localizada a Ayla, esse prédio aqui, ó. Então, se você der uma olhada aqui no prédio, aqui tá cheio de submarinos, porta-aviões, tem armas nucleares, satélites, tudo isso secretamente. Só que eles aparecem só quando tiver algum conflito. Aí o prédio vai abrir no meio e aí vão surgir esses chineses todos aqui em Salvador, né? Então é um negócio muito... Enfim. Mas é o seguinte, né? As pessoas vão acreditando nesse tipo de coisa, né? Então você tira as próprias conclusões. Você vai se deparar com aquele bolsonarista que vai falar que a China tem base militar em Salvador e você vai falar, meu amigo, não adianta tentar explicar para o cara isso aí, né? Mas é o seguinte, tem uma outra criatura que responde pela alcunha de Pilhado, que atua como comentarista esportivo, mas ele também é um bolsonarista que atua em geopolítica. Então ele fala algumas coisas, e ele tem muitos seguidores, né, centenas de milhares de seguidores, e um deles pode ser aquele bolsonarista que você encontra. E aí a figura que você encontra vai reproduzir exatamente isso que essa figura aqui está dizendo. Vamos ver o que ele diz, vamos lá. Trump avisa que vai atacar o Irã e pede para os iranianos de bem ficarem abrigados. Puxa vida, hein? Veja só, o Trump usou essa expressão para os iranianos de bem. Quem são os iranianos de bem? Porque o do mal, né, foi que os Estados Unidos alega que matou, né?
o Ali Khamenei, que era um xiita, líder dos xiitas. Só que os xiitas, eles são 95% da população do Irã. Então, quem são os homens de bem ali? São 5% que tem que se esconder, os outros 95% têm que ser eliminados. Só que os outros 5% são sunitas. Gente, os sunitas e os xiitas são todos muçulmanos e com agressão externa, o que está acontecendo agora é uma coesão. De quem ele está falando? Homem de bem, mulher de bem, se abrigar onde? Veja o tamanho da ignorância. Agora esse cara está falando, ele sabe onde fica o Irã? Ele conhece o que da história do Irã? O que ele conhece do modo de viver dos iranianos? Ele reproduz aquilo que ele vê nos veículos de comunicação. É um cara que, se você colocar o mapa do Irã, ele não sabe onde é que é, ele não sabe o número da população, ele não sabe absolutamente nada, mas fica ditando regras e aquele seu amigo bolsonarista vai reproduzir esse tipo de ignorância aqui. Vamos adiante. Se protegerem. Aí as pessoas me perguntam, você tá... Como é que 95% da população, como é que a população se escolhe? Quem são esses homens de bem, né? Mas vamos lá. comemorando isso? Um ataque dos Estados Unidos ao Irã? Tô. Sabe por quê? Ela está comemorando o ataque, né, ao Irã, né? Então deve ter uma racionalidade nisso aí que ele está falando. Porque as pessoas frouxas de todo mundo, elas dizem, ah não, não pode ter uma guerra. Sabe por quê? Porque não são essas pessoas que sofrem. Então, quer dizer, as pessoas que não querem guerra, que querem que não haja qualquer tipo de conflito, porque acham que a diplomacia e que a conversa, né, os tratados bilaterais, eles funcionam melhor, as pessoas que não querem mortes, essas pessoas são frouxas. O senhor, como um homem corajoso, como todo bolsonarista, né, porque a coisa que a gente mais vê é bolsonarista corajoso, né, como o presidente dele, que ali diante do ministro Alexandre de Moraes quase ficou com as fraldas cheias, né, que é que você me entende, né? Ele ficou com a sua coragem toda exposta. Como essas figuras todas, quando vê um homem de preto, um juiz, eles desmaiam, ficam ali com incontinências, etc, etc, etc. Agora, o senhor, como é muito corajoso, o senhor poderia dar um exemplo, o senhor que não é frouxo, o senhor poderia, por exemplo, ir para a Ucrânia e se alistar no exército ucraniano para mostrar sua coragem. E de lá postar vídeo, olha, eu sou corajoso, eu sou aqui, olha, estou combatendo alguém que está querendo destruir a civilização da Ucrânia, né? Mas só que não, né? Então, enfim, vamos seguir aqui. Na mão de uma ditadura como o povo iraniano. Sabe por quê? Porque não são essas pessoas que sofrem na mão de uma ditadura. Meu filho, meu amigo, o Trump está querendo levar democracia para o Irã. Você acredita nisso mesmo, né? Você acha que o Trump está preocupado com o bem-estar da humanidade, com a democracia? Então, ele está preocupado com o Irã, mas uma ditadura que está ali pertinho, na Arábia Saudita, que é uma ditadura muito pior, se a gente for considerar ditaduras, né, o princípio de ditadura, porque é um país que está na mão de uma família que exerce com mão de ferro ali coisas muito piores do que você está condenando que acontecem no Irã. Mas a sua ignorância não permite que você olhe isso, né? O Trump não quer levar a democracia para a Arábia Saudita. Por que será? Porque a Arábia Saudita compra armas dos Estados Unidos e vende petróleo barato para eles? Enfim, mas vamos seguir aqui. Como sofriam os venezuelanos com o Maduro? É muito fácil. Então acabou a ditadura na Venezuela porque o Maduro foi sequestrado, né? Então acabou a Venezuela, assim, num passe de mágica, agora virou um país democrático, né? Vai ver na cabeça dessa criatura. Eu ser egoísta. É muito fácil viver tranquilinho enquanto tem povos que vivem na mão de ditadores. Corajoso, vá para a Ucrânia. Dê seu exemplo. Sob violência, muitas vezes, sempre apoiadas pela esquerda. Então, apoiar a soberania de um país é uma coisa ruim, né, gente? Apoiar o modo de ver de um povo, né? Então, olha a cabeça da... Gente, é tanto argumento cretino que é um negócio impressionante. Você, quando se encontra com aquela pessoa que fala em cretinices, essa pessoa se inspira em coisas como essa aqui. Então, eu sou sim a favor do ataque a essa ditadura imunda que escraviza tanta gente. Então, quer dizer, o ataque é contra a ditadura, né? É um negócio impressionante, né? Então a forma de acabar com a ditadura é matando o povo todo, é bombardeando a escola, bombardeando a população civil, botando as pessoas para correrem. É assim que se resolve, né? Mais uma vez, gente, é uma ignorância muito grande, né? Que faz mal para tantas mulheres. Cadê as feministas?
do mundo todo, inclusive do Brasil, esse bando de movimento feminista hipócrita que diz ser a favor do direito. Poderia, enfim, você poderia lutar, inclusive, para que a Arábia Saudita, né, você que é um homem corajoso, para modificar também o que acontece lá, né? Agora, quando a pessoa fala sem responsabilidade, é que é o problema, né? Porque manifestantes protestaram no mundo inteiro quando uma moça foi morta no Irã, por conta de ter usado um véu de uma forma diferente, enfim. O mundo inteiro, todas as organizações feministas do mundo, inclusive aqui no Brasil, se manifestaram contra. Inclusive, essas manifestações é que acabaram justificando, por exemplo, que Trump esteja fazendo exatamente o que está fazendo, usando direitos humanos como uma ferramenta que funciona como uma distração. Usa o argumento legítimo para finalidades ilegítimas, ou seja, assaltar o Irã, roubar o petróleo do Irã, colocar o Irã de joelhos. Mas aí com esses palhaços todos reproduzindo essas patifarias, me desculpe, gente, não dá para aliviar, não. Da mulher, e as mulheres iranianas não têm direito a nada. São apedrejadas. Chega, né, gente? Aqui, ó, as mulheres são apedrejadas. Em praça pública, muitas vezes. As mulheres são apedrejadas. É por isso que no Irã tem essa coisa, né? Passou a mulher, o iraniano joga pedra. A gente não sabe nem como é que eles conseguem formar família, porque as mulheres não podem sair nas ruas que elas tomam pedrada, né? Então, gente, olha, esse tipo de personagem aí, irresponsável, sem cultura, sem menor conhecimento do que está falando, o cara vem a público e contamina uma série de pessoas. Ele está dando apenas um verniz daquilo que você assiste nos grandes telejornais e que você escuta também nas vozes de alguns analistas, né? Hoje eu resolvi fazer essa reação sobre o comportamento dessas criaturas, porque não dá, né? Gente, eu fico por aqui, desculpem qualquer exagero aí, a gente volta no nosso próximo portal, porque tem muita coisa acontecendo, tá bom? Um grande abraço, tchau!